E aí galerinha do YouTube, aqui é o Let's Play e hoje vamos fazer um vídeo meio diferente. Antes de mais nada eu quero lhes pedir desculpa pela minha demora em postar vídeos, foi porque eu estava sem internet. Mas eu voltei agora com a novidade bastante interessante para vocês. Se você já é usuário mais avançado do Linux ou utiliza há mais tempo, pode fechar o vídeo, porque como o título sugere, esse vídeo aqui é para iniciantes, né? E nós estamos fazendo esse novo quadro assim de apresentações, não de apresentações, mas um novo quadro de vídeos, né? Uma nova playlist que é o Linux para iniciantes. E hoje vamos começar com o nosso primeiro episódio, fazendo dando algumas informações bem básicas para os usuários que estão começando a adentrar o mundo do Linux, né? Ou que já estão, mas ainda não sabem algumas coisinhas. Vamos estar dando algumas informações, tirando algumas dúvidas de vocês mesmos usuários, né? Bom, antes de mais nada, o que é Linux? Linux, em primeiro lugar, não é um sistema operacional. Linux é um kernel. E o que seria um kernel? Kernel é a parte do sistema operacional, é uma pequena parte do sistema operacional que é responsável pela comunicação entre os programas ou aplicativos e o hardware. Ele é uma conexão entre o software e o hardware, né? Como a gente pode estar analisando nesse diagrama aqui, né? O kernel fica entre eles, né? Porque o programa, né? Ele é escrito em várias linguagens de programação, Java, DBase, Onion, entre outras. E o sistema e o hardware, ele trabalha em binário. Ele trabalha em pulsos eletromagnéticos, né? E aí o kernel é responsável por traduzir a linguagem de programação, né? Aí vem um kernel, traduz, né, a comunicação para a CPU, a memória e demais dispositivos, né? Como foi explicado nesse diagrama. Certo, mas se Linux não é um sistema operacional, então o que é que a gente utiliza? Bom, nós utilizamos distribuições Linux, que em outro vídeo eu vou estar falando sobre as distribuições, derivações, remasterizações e tirando outras duvidazinhas. Mas por enquanto, entenda o que Linux não é um sistema operacional. Linux é apenas uma parte dele. O kernel, ele é responsável pela comunicação dos programas com o hardware. Certo? Vamos lá. Mas e quem criou o Linux? Que empresa criou o Linux? Bom, o Linux não foi criado por uma empresa. E Linux também não é uma empresa. Quem criou o Linux foi simplesmente um cara que se chama Linus Torvalds, né? Que é esse cara aí da foto que criou o Linux por volta dos anos 90, né? Como uma alternativa aos sistemas operacionais existentes. O Linux, ele não nasceu do nada, né? O Torvalds, ele não criou o Linux do nada, ele criou o Linux baseado num outro sistema operacional que já existia na época, que era o Unix. Aliás, não existia, até hoje existe. Em alguns sistemas operacionais ainda existe o kernel Unix, como por exemplo no Solaris da Sun Microsystems, que agora é a Oracle, né? Bom, a Sun, né? E nos sistemas da BSD, o BSD, que é o NetBSD, o FreeBSD, o OpenBSD. Para quem não sabe, o OpenBSD, ele é considerado o sistema operacional mais seguro do mundo hoje, já que a equipe que trabalha nele, né, a empresa que trabalha nele, como são pouquíssimos usuários que utilizam ele pelo seu grande grau de dificuldade, quando aparece um errinho aqui no sistema, seja de interface gráfica ou seja de modo texto, né, eles já conseguem identificar, reportar o erro e eles conseguem resolver na hora, se for um erro simples, né, é óbvio.
mas eles já conseguem e já estão tentando resolver na hora. Depois vamos falar mais sobre os BSDs, que são provavelmente os Unix mais puros que tem hoje, né? Assim, já que não existe mais assim, um Unix puro. Para quem não sabe, uma outra curiosidadezinha, o Unix é considerado um dos pais, vamos dizer assim, dos sistemas operacionais, junto com o Commodore 64. Tanto o Unix como o Commodore 64 praticamente que deram esse start nos programas, nos sistemas operacionais para computadores pessoais, né? O Commodore 64 nem tanto, mas o Unix foi voltado mais para isso. Vocês querem um exemplo bem popular de um Unix também, mas bem modificado, é o Mac. O Mac ele é baseado no Unix, tá? Então fica essa informaçãozinha bem legal aí para vocês que querem ter um pouco mais de conhecimento nessa área, certo? Mas já que nós falamos do Unix, que o Linux foi baseado também no Unix, então vou falar agora do GNU. Vocês devem estar cansados de ver a expressão GNU Linux, mas vocês não sabem exatamente o que é GNU Linux, ou sabem, mas ainda tem uma dúvida. Como é algo assim meio complexo de falar para vocês, eu vou tentar simplificar o máximo possível. GNU, antes não existia GNU Linux. Era GNU uma coisa e Linux era outra, certo? O GNU ele teve como base ser um sistema operacional, sim, ele teria como base um sistema operacional de código livre, de programas livres. Ele tinha a intenção de ser um programa livre, né? E na década de 80 por aí, né? E eles fizeram vários programas, fizeram sistemas operacionais, né? E tanto que eles chegaram ao ponto de criar uma licença de programas. Hoje em dia se tem uns programas de software livre, de software aberto, é porque ele usa uma licença GNU, né? Entendam que um software livre, um software de código aberto, não quer dizer não quer dizer que esse programa vai ser grátis. Ele simplesmente quer dizer que quem adquirir aquela licença, seja comprando, ou seja baixando, ou seja adquirindo de qualquer outra maneira, mesmo sendo gratuita, aquela pessoa que adquirir aquela licença irá poder alterar o código daquele programa com licença GNU Linux, ou sistema operacional, ou distribuição, ou kernel, certo? Por isso que tem vários kernels personalizados, por isso que há programas que são bem personalizados, como por exemplo o Google Chrome. O Google Chrome ele é um navegador, mas ele é baseado no Chromium, que é outro navegador, né? Tinha um Chromium que tinha uma licença aberta. O Google simplesmente pegou o código do Chromium e criou o Google Chrome com algumas personalizaçõezinhas, mas o Chromium que é a base do Google Chrome. A mesma coisa funciona com diversos outros sistemas operacionais, kernels e assim por diante, e tudo isso graças ao GNU. Hoje você não tem mais um sistema operacional com o nome GNU. Se tiver, assim é por causa da nomenclatura que os donos de algumas distribuições colocaram, certo? Então, depois da criação do Linux, já que eles tinham esse intuito de ter um sistema operacional, alguns programas de software livre se juntaram. Hoje GNU e Linux são a mesma coisa, tanto que se chama GNU Linux. É um kernel livre com programas livres. Lembrando, programas livres não querem dizer programas gratuitos. Simplesmente quer dizer que aqueles que adquirirem a posse daquele programa, adquirir aquela licença, poderão modificar o código dele como bem entenderem, certo? Vamos para o próximo slide. Há muitas pessoas que dizem que Linux é mais seguro que Windows. Na verdade, esse tópico aqui eu ia deixar para uma outra hora, né? E para outro vídeo de dúvidas frequentes no Linux. Mas eu vou dar uma adiantadinha. Dizem que Linux é mais seguro que Windows. É verdade? Sim, é verdade. Agora, por que o Linux é mais seguro que o Windows? Bom, primeiro de tudo porque poucas pessoas utilizam. Se contarmos em consideração com o número de pessoas que utilizam Windows e Mac. Sendo que poucas pessoas utilizam o Linux, os hackers se empenham menos em fazer
malwares, para quem não sabe o que é malware, são softwares mal intencionados, para atacar sistemas operacionais Linux. E também por conta da baixa popularidade dele para com as demais pessoas, mais para com os usuários mais comuns, assim por dizer. Isso influencia bastante, certo? No entanto, como o número de pessoas que utilizam Linux tem aumentado nos últimos tempos, inclusive com Android, que Android também utiliza um kernel Linux, com o número de pessoas aumentando, os hackers têm criado cada vez mais malwares para o Linux, certo? Então o Linux hoje em dia ainda está muito seguro, sim, está muito seguro, não necessita de nenhum antivírus por enquanto, né? Apesar de já terem algumas empresas que estão querendo arrancar dinheiro de utilizadores fazendo antivírus para Linux, mas não, por enquanto ainda não é necessário. Mas eu já percebo algumas coisinhas, por exemplo, aqueles spams de janelas que abriam quando você vai assistir um vídeo na internet em algum site que não seja, por exemplo, o YouTube. Antigamente no Windows aparecia trocentas propagandas, apareciam diversos spams indesejados e tal, enquanto banners também, enquanto no Linux não aparecia um. Hoje em dia, quando eu vou assistir um vídeo no Linux, eu já percebo que alguns sites já estão colocando, alguns sites mal intencionados já estão conseguindo colocar spams, aquelas janelas, aqueles pop-ups indesejados que quando você clica no download aparece uma página totalmente diferente. Tem uma loira gostosa perto de você e não sei o que. Então, hoje em dia lá no Linux já está tendo isso reflete diretamente na segurança. Outro motivo é pelo seu código fonte. Pelo fato dele ser tão personalizável, né, tanto dos programas quanto do próprio kernel e das distribuições, temos várias distribuições com várias arquiteturas diferentes, com várias extensões de programas que são suportadas diferente e por assim diante. Por conta disso fica muito difícil de se fazer um vírus, um malware para atingir aquele sistema em si, aquele sistema específico. Claro que se você utilizar distribuições mais comuns, é bem mais provável que seu nível de segurança reduza, assim como você usar distribuições que são baseadas nessas distribuições comuns, como por exemplo o Ubuntu. O Ubuntu é uma das distros menos seguras, porém mais fáceis para iniciantes que tem. Por conta disso, ela é uma das menos seguras que existe. Chega ao ponto de ser tão alarmante quanto no Windows e no Mac, como o Mac hoje em dia já tem? Não chega. Mas entre as distribuições Linux, ela é uma das menos seguras, pelo fato dela ser uma das mais utilizadas e por consequência as suas derivações também, tá certo? Mas mesmo assim ainda fica muito difícil para você fazer um malware para aquele sistema operacional, para aquela distribuição Linux, certo? Acabamos aqui nosso slide, né? E eu queria agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo de introdução nessa parte de iniciantes para Linux. Aqui só foram algumas considerações básicas. Aguardem que estão vindo mais vídeos assim para dicas para vocês, né? E comentem aí o que vocês acharam, comente alguma dúvida que vocês tenham para nós podermos estar sanando ela. E clique em gostei, favoritem, compartilhem e se inscreve no canal também. Valeu, falou e até mais, galerinha.